tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de julho de 2013. É uma segunda-feira e nosso verbete é de número 2705. Ele tem 8 páginas, 50 logias e 24 máximos. O tema de hoje é segurança pública e a especialidade é a assistenciologia e o verbetógrafo de hoje é um neoverbetógrafo, o professor Aníbal Bentes. O professor Aníbal é servidor público, graduado em Ciências do Mar, pós-graduado em Artes e em Gestão Pública. É brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntário da Conscienciologia desde julho de 2002 e docente em Conscienciologia desde agosto de 2004. Bom, na definição, então, a segurança pública é o serviço prestado pelo Estado na aplicação lúcida, técnica, oportuna e assistencial do poder da polícia através de ações preventivas e restritivas, apuração de responsabilidade por atos ilícitos praticados e preservação da ordem pública segundo leis, preceitos e costumes locais, com o objetivo de proporcionar o bem comum e oferecer a conscientes homens e mulheres liberdade de manifestação e locomoção. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene grupal da pacificação, o holopensene grupal da prevenção, o holopensene da assistenciologia. Na fatologia, a segurança cosmoética, a estabilidade social, a precaução contra a desordem pública, a distopia social, o estado paralelo, a maior incidência de crimes durante a noite e nos finais de semana, o enfrentamento à violência contra a mulher, o enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente, a necessidade de reforma do sistema prisional ineficiente e com superlotação, o policiamento voltado à solução de problemas. Tem bastante, eu li algumas linhas, tem bastante tema ainda na fatologia, bastante itens. Na parafatologia, a mediação de conflitos inspirada por amparador de função. O mediador paradiplomático, parapsíquico, preferível ao mediador judicial. A utilização da psicometria em investigação criminal. O uso da clarividência viajoura na ronda policial. A psicografia como meio probatório em processo penal. A prevenção de crimes pelo emprego cosmoético das energias conscienciais, reeducadoras e reurbanizadoras através da TENEPS. Nós chamamos a atenção aqui no detalhismo, nós temos 16 máximos. E destacamos que na argumentologia tem uma listagem, dentro do âmbito da curiosologia, tem uma listagem com 31 instâncias policiais de segurança pública, registrada na historiografia humana, seguida das localidades e da época do surgimento. E também tem uma taxologia com 10 modalidades de policiamento existentes na sociedade brasileira atual. Na remissiologia, dos 15 itens colocados, nós destacamos 5: antiviolência, coerção social, distopia social, reeducação para a paz e taxologia da segurança. A segurança pública disciplina a ordem social, equilibrando e mediando as interrelações pessoais para a interassistencialidade, promotora da reeducação e da reconciliação consciencial. Na questionologia, como você atua para a manutenção da ordem pública, preservação dos direitos civis e da convivialidade sadia na SOCIM? Em qual condição? Aqui na filmografia específica,
nós temos 2 fontes de filmes e na bibliografia específica nós temos 4 fontes bibliográficas. E na mega-análise do João Paulo, então nós temos os 20 itens selecionados por ele: ordem, defesa, direito, conflito, policiamento, parasegurança, sociopensenidade, autoridade, liberdade, violência, vigilância, infração, investigação, pacificação, política, cidadania, legislogia, sociologia, criminologia e assistenciologia. Pessoal, eu quero fazer novamente a chamada para o Congresso de Intermissivistas, né? Esse congresso ele é coordenado, né, pela Apex e pelo CAEC, e é um convite, na verdade, de todas as instituições conscienciocêntricas. Então, é o 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que vai se realizar de 12 a 14 de julho, agora de 2013, aqui em Foz, na Cognópolis Foz do Iguaçu. Esse evento ele tem por objetivo reunir intermissivistas e promover o debate sobre os aspectos em geral ligados ao curso intermissivo, as ideias inatas, a questão da programação existencial e identidade e responsabilidade de cada um de nós, né? A questão das retrocognições e demais temas ligados ao cumprimento da tarefa intrafísica. Para quem não sabe, porventura algum teletertuliano que não conheça esse conceito, o intermissivista é o ex-aluno de curso intermissivo, autoconsciente contra os próprios compromissos e deveres evolutivos estabelecidos na proexis, né, acordados durante a vivência do período antes da ressoma dessa vida humana, tá certo? Então, se você quiser, você pode fazer o teste para saber se você é intermissivista ou não. Tem algumas perguntas de um questionário publicado originalmente no Tratado 700 Experimentos, né, do professor Valdo Vieira. Então, esse questionário está disponibilizado online no site das tertúlias, tá certo? Você pode, então, fazer o teste. Então, mais informações vocês podem obter pelo telefone 45 3525 2652 ou e-mail do CAEC, caec@caec.org. Muito bem, então vamos aqui às perguntas. Temos aqui alguns questionamentos já, o professor Aníbal. Tem assim um comentário inicial do teletertuliano, que ele coloca assim: ao verbetógrafo professor Aníbal, pelas barbaridades que vemos todos os dias nos noticiários, o tema do seu verbete deveria ser, infelizmente, insegurança pública. Bom, e não sei se você quer comentar alguma coisa, mas aí ele já faz uma pergunta em seguida, né? Na Estrangeirismologia, na página 1, na primeira linha, ele pede se você poderia nos explicar melhor o Koban, sistema policial japonês, modelo para outro país, principalmente para nós. O Koban é uma filosofia que foi desenvolvida no Japão de exercer o policiamento, em que ele visa uma maior aproximação dos servidores policiais com a comunidade. Então, são feitas rondas em que os policiais passam a conhecer todos os habitantes da localidade a qual ele é responsável pelo policiamento, buscando uma maior aproximação para, a partir desse conhecimento dessas pessoas, ele poder ajudá-las mais prontamente. E esse modus de fazer policiamento serviu de referência para outros países também. Isso veio depois trazendo o policiamento comunitário, que é como nós temos também tratado o assunto. Então, essa forma de organização da atuação policial, ela tem inspirado também as polícias, não só no Brasil, mas em outros países, a mudar aquela perspectiva da polícia somente de repressora, de violência. Ela busca ser um elemento integrado à comunidade a qual aquele policial está inserido.
Certo. Muito bom. Também na estrangeirismologia, na página 1, terceira linha, também a prática do I-level, Yorubá, não é? Essa expressão, ela é Yorubá e ela significa segurança. Então, eu quis evocar essa língua em função do movimento que nós estamos fazendo de aproximação ao continente africano e que nós devemos buscar, a partir de nossas posturas, estabelecer condições de maior segurança na nossa vida, nas nossas relações, na prevenção a acidentes. Então, a ideia de segurança, né, que eu trago através dessa expressão, foi nesse sentido. Agora, seria interessante você explicar para o público em geral que você mora atualmente em Salvador, não é isso? Então, tem uma relação aí com esse Yorubá também, certamente. Exatamente. Eu sou natural do Rio de Janeiro, como já foi dito, e fui levado a morar em Salvador por questões profissionais. Agora sou servidor público do Estado. E é a capital, fora da África, né? É a cidade que tem a maior concentração de afrodescendentes, de população negra. Então, também é uma evocação a essa população que, analisando os dados estatísticos da violência, são as que mais sofrem a insegurança, né? Os homicídios acontecem geralmente nos bairros mais densamente populados, mais populosos, onde tem o maior densamento de população negra, é onde acontecem os maiores índices de criminalidade, na capital baiana. Aníbal. Bem-vindo ao grupo. Obrigado. Né? E coincidentemente, eu queria te perguntar, hoje de manhã eu fui tomar café antes de iniciar o trabalho, e entraram dois seguranças com a arma amarrada na perna, e aquilo me chamou a atenção. Sim. Aí eu olhei e disse, que interessante, eu nunca tinha visto a arma amarrada na perna. Né? Aí eu perguntei para eles, dá licença, eu só queria tirar uma curiosidade. Aí eles, claro. Aí eu perguntei por que a arma na perna, e eles falaram que é uma nova forma de segurança, ou que eles estão fazendo um curso. Aí eu fiquei pensando, achei interessante, eu disse, olha, interessante pensar a respeito, porque ela já é mais impactante, né? Não sei o que isso é um novo modelo de forma de atuação. Eu sou servidor público civil, então algumas técnicas operacionais da Polícia Militar ou dos organismos, das empresas de segurança, não domino plenamente. Mas eu acredito que seja pela facilidade, pela mobilidade, ou até pela ostensividade da demonstração da arma, isso venha causar alguma intimidação a quem porventura esteja pensando em algum ato criminoso. Não tem como não ver, né? Não tem como não ver, fica bem claro. Né? Porque a polícia muito atua, principalmente a polícia militar, na condição de prevenir, de inibir a tentativa de que aconteça um crime. Então, por isso, eles fazem a ronda policial, ligam o giroflex, né, o sistema, as luzes, o som, às vezes é para justamente inibir, né, ou chamar a atenção de alguém que esteja com alguma ideia ilegal de cometer alguma coisa, ela faz espanta as pessoas, né, promove a desistência daquilo pela proximidade do ele disse que não precisa nem colocar a mão na cintura, que agora fica à vista, só a pessoa olhar já, né, eu acho que justamente isso, para inibir mesmo. Para inibir mesmo. E bacana. Eu queria também te perguntar na estrangeirismologia, na primeira página, lá em cima. Sim. Eu vi que você colocou a politeia. Você podia falar um pouquinho a respeito? A politeia, ela é uma expressão grega que fala de coisa pública, né? Que o termo polícia vem da gestão de cidades, do cuidar da cidade, do ordenamento das cidades. Então, por isso eu incluí esse termo que traz esse conceito de polícia já daquele momento, né, histórico. E em fatologia, ainda na página 1, na quarta linha, eu vi que você escreveu aqui o enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente. Podia falar mais a respeito? Porque nós vemos um acirramento, né, da violência contra as crianças pelos próprios pais, pelos
familiares mais próximos, e também pelos narcotraficantes, que uma vez que começam a cooptar esses menores para o tráfico, também eles acabam sendo vítimas de violência. Então, buscar soluções, aí foge um pouco, ao meu ver, dos cuidados familiares, que nós vemos que estão bastante dilacerados esses traços. O núcleo familiar, por questões socioeconômicas, que os pais têm que se afastar para trabalhar e deixar os filhos sozinhos, aí chegam com estresses que acabam descontando nas crianças todo esse rancor, toda essa agonia, todas essas dificuldades que vivem. E os traficantes também, por questões mínimas, às vezes, acabam agredindo esses menores que estão envolvidos naquele tráfico. Então, eu vejo que a solução disso passa muito mais do que apenas nós cobrarmos desses familiares que estão impossibilitados de dar essa maior atenção e maior carinho, e passa a ser uma questão mesmo de Estado, de sociedade. Como que nós vamos proporcionar maior educação para as pessoas que estão em formação, para que, quando se tornarem pais, tenham maior discernimento, maior lucidez para o trato com as crianças, com os filhos que venham a ter futuramente. Então, isso é um problema bastante complexo que eu quis chamar a atenção para essa problemática. Ok, obrigada. Aníbal, na fatologia, quinta linha, você podia falar um pouco sobre a necessidade de reforma do sistema prisional ineficiente e com superlotação? Falar um pouco, detalhar mais, né, o que precisa, o que não. O que nós vemos é que, isso é de senso comum, né, que todos os nossos presídios, em todos os estados, eles sofrem de superlotação. Então, essa superlotação, ela não consegue oferecer a essas pessoas que estão cerceadas de sua liberdade para passarem por momentos de reflexão, de reeducação, de reorganização pessoal interna, né, íntima, de modo que elas possam sair mais equilibradas e voltarem ao convívio social. E isso é muito mais dificultoso em ambientes degradados, insalubres, onde são misturadas pessoas que tenham cometido crimes, homicídios, né, que são os mais violentos, quanto aqueles que tenham cometido crimes de menor poder agressor e que acabam se misturando naquele ambiente, que nós podemos puxar a questão do holopensene, que vai se agravando, que se vai agudizando, tornando muito mais difícil qualquer tipo de reflexão ou de aspiração a tornar-se alguém melhor, porque dentro desses ambientes vale a lei da selva. Todo mundo busca uma sobrevivência, busca minimizar os impactos negativos daquela convivência. Então, a tendência a se fechar ou a se tornar mais agressivo para a autodefesa, né? Então, na verdade, você não consegue fazer com que essas pessoas consigam transmutar o padrão que tinham, né? E mesmo pensar nas razões que a levaram a estar ali. Porque também eu vejo um problema mais que extrapola a questão do sistema prisional, que é o nosso sistema social. A concentração de riqueza e a forma como nós estamos organizados, que uma vez também excluiu essas pessoas do mercado de trabalho, da educação, que, ao meu ver, é um dos indutores para algumas pessoas a cometerem crimes, para buscarem a sobrevivência, para buscarem, de alguma forma, a inserção no mercado de consumo, que nos estimula a estar sempre consumindo mais e mais. Algumas pessoas são levadas por essas chamados a cometer crimes, para satisfação imediata de alguns prazeres. São reclusas, depois serão reconduzidas a esse mesmo ambiente hostil que uma vez as discriminou. Então, é um círculo vicioso bastante pernicioso, prejudicial a essa recuperação. Então, o sistema prisional, essa melhoria do sistema prisional, passa também por essas outras questões de como você dar realmente perspectivas melhores para que essas pessoas possam ser inseridas ao ambiente social de uma forma equilibrada, saudável, né? Eu menciono no verbete algumas experiências de sucesso, que são através da conversão religiosa, né? Que nós vemos também, que às vezes a pessoa chega altamente violenta, mas o processo religioso, ao nível evolutivo dela, promove algum reequilíbrio. Isso é uma experiência de sucesso. Outras, ao meu ver, seria
fala-se muito em sistema prisional laboral, que eles tivessem atividades educativas. Isso funciona, mas teria que ser melhor trabalhado, para que realmente as pessoas, ao sair de lá, conseguissem empregos, né? Existem algumas experiências em que empresas se vinculam ao governo estadual, no caso da Bahia, que eu tenho maior conhecimento, e que há essa transmissão, esse aproveitamento dessas pessoas. Mas também, ao meu ver, seria muito mais eficaz se transformássemos o sistema prisional em um sistema educacional, escolas mesmo, levar com mais ênfase a educação para dentro do sistema prisional, ocupar essas pessoas com leitura, com apreensão de novos conhecimentos que as fizessem refletir mesmo, né, para que pudessem superar essas dificuldades todas. Só mais uma aqui, na parafatologia, a 7ª linha de baixo para cima, você tem a utilização da psicometria em investigação criminal. E depois, em seguida, também falar da clarividência viajoura. Você podia explicar se você já tem conhecimento do uso disso aí, pela polícia? Não tenho nenhum relato, né, de que isso tenha sido, a clarividência viajoura tenha sido utilizada como recurso investigatório. Eu trouxe isso ao verbete, mas como uma informação a mais de que existe essa técnica, existe essa possibilidade, existe esse recurso dentro de todo ser humano de, ao desenvolver o seu parapsiquismo, conseguir ter a capacidade de visualização de fatos que estão ocorrendo à distância da onde ele se encontra, na vigília física ordinária, né? E que poderia ser um recurso a mais que a polícia poderia estar usando, né? Os policiais poderiam estar usando para fazer as suas rondas. E o que lhes traria também segurança e também uma certa inteligência na forma de como abordar, de como se aproximar naquele... Seria um uso cosmoético ao contrário do uso na espionagem, né? Que a gente sabe que foi utilizado aí na... Eu sei aquele caso... eu penso, a questão da clarividência, né? Da própria projeção. Você quer falar? Não, é o caso do professor Valdo, que ficou na delegacia lá da Baixada, e ele usou vários recursos, né, para psico. Agora, só um comentário, essa questão do sistema prisional ser precário e o governo alegar que não tem verba, e num país que é recordista em carga tributária, quer dizer, o governo nunca tem dinheiro, mas tem dinheiro para distorções várias que a gente conhece e não tem para essa aplicação. Você talvez concorde, né? Então é isso, obrigado. Aproveitando, com relação ao uso dessa psicometria e da clarividência, a gente vê nos documentários policiais norte-americanos que eles utilizam médiums para descoberta de crimes ou de criminosos. E aproveitando então a ocasião, eu queria fazer algumas perguntas ao verbetógrafo, que explicasse, por exemplo, as leis inglesas do Estatuto de Winchester, se isso aí vem da origem da arma, ou o que se trata? Eu não consigo, assim, não tenho objetivamente informações para fazer essa correlação. Me parece que sim, mas em função do que? Essa lei de Winchester, de 1285, ela obrigava, à época, que todas as pessoas tivessem armas em casa, em boas condições de uso para a defesa pessoal. Então, isso foi na Inglaterra. Então, certamente, pode ser a origem desses fabricantes de armas, né? Tá bom. Na parafatologia, você menciona o projeto Crisálida. Sabe se esse projeto está em andamento ou apenas foi idealizado ou falado no livro aí do Cláudio, né? Esse projeto ele não está sendo conduzido atualmente. Ele foi uma proposta feita pelo autor do livro, Evolução em Cadeia, Cláudio Costa, que era um policial que foi envolvido em
em eventos de sequestro, e por conta disso ele foi conduzido ao cárcere, né? E dentro do sistema prisional ele teve contato também com a Conscienciologia e chegou a experimentar a técnica da TENEPS. Né? Hoje em dia eu não tenho maiores informações a respeito das condições em que ele se encontra, perdemos contato com este autor. Mas parece que foi desativado, né? O projeto não está sendo conduzido. Tem até uma pergunta aqui de um teletertuliano, ele pedindo também para você aprofundar sobre essa proposição. Mas basicamente era isso, né? A prática da TENEPS entre os dentro prisioneiros do sistema prisional. Buscando a reurbanização ali no presídio. E foi uma forma que ele encontrou de suportar e superar o período que ele passou, né, encarcerado, né, foi usando a TENEPS. Deve ter sido uma experiência realmente muito interessante. Né? Aníbal, Bom, e tem o livro, né? Exato. Aníbal, na fatologia você coloca a resistência não violenta do agente policial. Existe um programa de treinamento para que isso ocorra? Como é que é desenvolvido dentro do meio policial esse posicionamento, essa resistência não violenta? O que eu tenho de conhecimento é assim, essa filosofia do policiamento comunitário, ela principalmente se baseia na preservação dos direitos humanos. Então isso já traz uma maior acalmia, uma maior compreensão de que o outro também tem direito à vida, também tem direitos fundamentais e que o agente policial é o seu maior defensor na garantia desses direitos. Essa pacificação íntima do policial é algo que tem que ser trabalhado individualmente, né? É um desafio à nossa sociedade que está em um processo de evolução, né? Buscar essa maior acalmia. Sistemicamente, o que eu tenho conhecimento é que os policiais que estão sendo envolvidos com o policiamento comunitário têm passado por essas capacitações de que valorizem mais essa questão de preservar os direitos humanos mesmo das pessoas que estão cometendo algum crime, alguma infração, buscando minimizar aquela relação que ficou bastante disseminada no seio da polícia militar, da questão do inimigo, do militar, a atividade militar das Forças Armadas e ver o outro como inimigo. Isso foi... As nossas polícias trazem muito disso, no Brasil, principalmente após o regime da ditadura militar, que tratava mesmo, né, o cidadão que divergia das ideias preponderantes no momento como inimigos do país. Então, isso foi absorvido pelas polícias militares. Agora, há um trabalho de desconstrução dessa mentalidade, desse comportamento, para que, de fato, os policiais possam melhor interagir e serem vistos não como alguém que está à margem da sociedade, mas que pertence ao mesmo grupo, que está numa condição de uma responsabilidade de preservação da ordem, da integridade, né, das pessoas. Então, essa pacificação, ela virá num processo, até pode-se dizer, civilizatório, porque, ao mesmo tempo que nós reclamamos que a polícia ela é violenta, ela é fruto de uma demanda social. Tem muitas pessoas ainda que acham que a polícia tem que chegar com violência, né, porque vão estar defendendo os patrimônios, porque cometeu uma injúria que deixa a vítima muito revoltada. Então, essa imaturidade da sociedade também nós vemos do seio da polícia, que também são seres humanos como nós, que estão submetidos a essa mesma pressão psicológica, né, de ter que estar à frente e buscando esse equilíbrio social. E isso se estende à Polícia Civil? Também. E aqui na parafatologia, você colocou a psicografia como meio probatório em processo penal. Isso o Chico Xavier ficou notório, na época, através de um processo em que ele recebe, por psicografia, informações da vítima, isentando de culpa, né, a pessoa que estava sendo acusada pelo fato. E em pesquisas, pude verificar também que outros processos foram... os culpados foram inocentados em função de
documentos psicografados. Então, o Chico Xavier foi o primeiro que teve mais notoriedade, mas já existem outros que também foram aqui no Brasil, aqui no Brasil também. Assim também solucionados. Ok, obrigada. Aníbal, aqui na página 1, em estrangeirismologia, você pode comentar esse sistema policial japonês? Pois é o Koban. Ele é um sistema que prioriza o policiamento de aproximação. Ou seja, o policial militar ele é inserido numa comunidade, então ele passa a ser um elemento agregador das pessoas que ali residem. E com essa integração em que ele passa a conhecer um a um das pessoas que moram nas ruas em que ele é responsável, ele tem maior penetração, conhece melhor, então ele pode melhor dar essa segurança. Existe nesse sistema Koban duas formas dele acontecer. Uma que é um agrupamento de pessoas que não residentes naquela localidade, que fazem o serviço policial por escala. Existe um outro sistema em que o policial ele é conduzido, inclusive com sua família, a morar naquele local. Então ele fica muito mais imerso, né, àquela comunidade, se fazendo muito mais presente a ela a partir do momento em que estabelece sua residência ali também. Então, o fundamental desse sistema é a aproximação, é estar junto para compreender a dinâmica social para que ele possa melhor interagir. E aí, numa das considerações com relação ao policiamento voltado à solução do problema. Isso faz parte desse sistema Koban. O policial que está ali, ele é um elemento, é um elo de ligação também com outros setores públicos. Se há problemas de saneamento básico, de iluminação, de transporte urbano, e essas pessoas têm no policial esse canal de comunicação com os órgãos responsáveis pela solução desses problemas. Então, os órgãos municipais e estaduais. O policiamento comunitário, né? Se utiliza dessa relação do policial com a comunidade para também motivar os órgãos públicos a agirem. Certo. Posso aproveitar e fazer mais uma? Claro. E na mesma sessão, eu gostaria que você comentasse o último estrangeirismo. A prática eu não sei a pronúncia correta, que é uma expressão iorubá, que significa segurança. E eu trouxe essa expressão para o verbete, inicialmente para fazer um rapport ao continente africano, e a cidade de Salvador também, por ser uma cidade com grande adensamento populacional de afrodescendentes, e que essa questão a prática da segurança é uma prática que ela começa do indivíduo. Todos nós devemos ter práticas ou técnicas de promover a nossa segurança, que uma vez agindo desta forma, estaremos também facilitando e minimizando condições de maior vulnerabilidade que possam facilitar um ato criminoso, né? Isso, muitos dos problemas de violência que nós passamos é em função da nossa displicência, da nossa falta de cuidado com os nossos pertences, com nós mesmos. Então, essa questão da segurança, partindo do indivíduo, ela é fundamental para que nós possamos ter uma segurança pública. Somos corresponsáveis por essa segurança pública. Certo. Agora, aqui na fatologia, na página 1, última linha, ele pergunta: como podemos reverter esta permissividade social com os videogames belicistas? Esse é um tema que está bastante em voga na nossa sociedade atual, porque é uma invasão em nossas residências desses holopensenes, né, desses pensamentos belicistas que nos chegam através desses games. Como impedir isso? Eu vejo que seria a partir de um posicionamento maduro dos pais, dos responsáveis pelos jovens e pelas crianças, em frustrar acesso a esses games, né? Buscando uma orientação, um esclarecimento e até um uso, né, do poder de pais para coibir essa atividade em casa. Ou se isso causar algum constrangimento, pelo menos limitar o uso
né, desses games. Porque isso vai gerando um holopensene nesses usuários relacionados à violência, à agressividade, que embora nem todos algum dia venham a portar armas, mas começarão a manifestar comportamentos agressivos, de violências, de intolerância, de preconceitos. E mais uma vez, verão qualquer pessoa que tem algum comportamento contrário ao seu como um inimigo. Então isso também gera desagregação social. E esses games, eles são inspirados em fatos reais, em estratégias, em armamentos reais. Lendo um artigo do New York Times, logo após algum daqueles massacres, eles afirmam que a disseminação desses games vem patrocinado pelas empresas fabricantes de armas, né? Então, e que elas mesmas buscavam, de alguma forma, continuar preservando o acesso da população à compra, né, desses equipamentos nos Estados Unidos, que é livre, não tem um controle tão rígido como nós temos no Brasil. Mas essa permissividade, eu vejo assim alguns exemplos. Os pais dizem, mas pô, eu fico longe de casa, quando eu chego ainda vou ficar criando casa com os meus filhos. Mas nós temos que ver isso a longo prazo. Estamos gerando uma geração de pessoas que banalizam a violência. E eu vejo isso como se fosse um simulador. Nós vemos tantos simuladores para aprender a dirigir carro, para aprender a pilotar avião, para fazer manobras de atracação de navios e uma série de outros equipamentos virtuais que servem para desenvolver reações imediatas ou formas de comportamento. Aqui é a mesma coisa, você porta uma arma, você tem que desenvolver estratégia, você escolhe as suas formas de ataque. Então, é um simulador de um assassino. E isso também tem uma reportagem na revista Veja, falando sobre o assunto, em que alguns desses criminosos que fizeram assassinatos em massa, agora não me recordo o nome, eles afirmam que os serial killers que tinham como referência esses jogos, e afirmam que são verdadeiros simuladores. O príncipe Williams, recentemente, também disse se sentir à frente de um videogame quando estava pilotando, assim como copiloto, então responsável pela artilharia da aeronave em combate, porque são muito semelhantes, né? Eu, como fui oficial da Marinha há algum tempo, tive acesso a alguns equipamentos de direcionamento de tiro, que o princípio é o mesmo, joystick, as mesmas telas. Então, a vida real de combate, ela foi muito bem traduzida por um videogame. Então, e todo esse realismo para os jovens que nós vemos que estão tendo acesso a essas informações, a essas tecnologias. E dentro da Conscienciologia nós temos o conceito do porão existencial. Isso exacerba essa condição de maior imaturidade, de maior agressividade, de belicismo, que cabe aos pais conter. E conter com discernimento, com esclarecimento, porque ficaria... é mais difícil você chegar de uma forma impositiva, que, ao meu ver, seria a última instância, mas buscar maior esclarecimento da responsabilidade, né, que isso traz para a nossa sociedade. E tem aí também o mito do super-herói, né, que você coloca aqui na mitologia, que tem traz essa áurea de poder, de supremacia, né? Sobre essa questão ainda, tudo bem, Aníbal? Parabéns aí pelo verbete. Obrigado. Além dos pais fazerem esse filtro, eu acho que tem que também entrar mais firme e responsabilizar a mega indústria dos videogames. Você falou da indústria bélica, mas existe uma mega indústria que produz e que todo ano está lançando. Agora vai sair um novo PlayStation, lá, 4, sei lá, que aí os jogos antigos não valem mais, aí eles têm que comprar tudo novo, e a maioria deles são jogos assim. E eu fiquei impressionada, a gente compra um celular e ele já vem com um jogo desses, quer dizer, então dentro de casa, claro que é o papel, mas eu acho que é um papel ainda maior, né, da sociedade como um todo, de ir lá na fonte disso, que é essas empresas que geram e que vendem isso assim como se fosse
né, um caramelo, né, que vem no teu próprio celular que você comprou e nem pediu, você vai lá, tem um jogo horrível desses. É um absurdo, concordo com você. E aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta, Aníbal. Na página 4, na polinomiologia, você pode aprofundar um pouco mais os 2 polinômios aí que você trouxe para a gente? Correto. Obrigado por essa pergunta. Bom, aqui eu faço um contraponto entre os 2 polinômios aqui descritos. Primeiro, o polinômio heterojulgamento, culpabilidade, condenação, prisão. Aqui eu tento traduzir o processo intrafísico de responsabilização, de punição, de julgamento por algum ato considerado infracional ou criminoso, que traz repercussões últimas, que é a prisão daquela pessoa, né? Em seguida, o polinômio autoinvestigação, autodiagnóstico, responsabilização, interprisão grupocármica. Eu faço contraponto com a Conscienciologia, em que nós somos levados a todo momento estarmos nos autoinvestigando, chegando a um autodiagnóstico, nos responsabilizando, né, nos autorresponsabilizando pelos atos cometidos, e isso nos gera uma interprisão grupocármica. Toda vez que cometemos algum desagravo, alguma agressão psicológica, material, a alguém, isso nos cria uma interprisão com essa consciência. Então, eu busquei fazer esse contraponto do que é na SOCIM e dar uma amplitude multidimensional a essa questão. Uma questão da Conscienciologia. Muito bem. E, Aníbal, para iniciar minhas perguntas, por enquanto, quando é que a segurança pública deixa de ser assistencial? Não sei se vocês já falaram disso, eu cheguei um pouquinho depois, né? Em que momento, e como é que é essa linha tênue em que a segurança pública, o processo da polícia, da defesa pública, deixa de ser assistencial? Na sua opinião, na sua experiência grande, né, nesse assunto? Ao meu ver, a polícia, nós vimos, ao longo da história, ela vem servindo, inicialmente, a diversas questões de ordenamento social, desde controle de epidemias, combate a incêndio, ordenamento de fluxo de pessoas, diversos aspectos da vida diária das cidades. E a defesa civil, e essa pluralidade de responsabilidades foram se especializando, e hoje nós temos, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, o Corpo Policial, que é, de fato, o que mais diretamente nós relacionamos quando se fala em segurança pública. É a polícia militar que vai ter que prender alguém, que vai ter que fazer a nossa defesa. Eu vejo que ela deixa de ser assistencial na medida em que ela deixa de respeitar, de compreender que o outro, isso também é um conhecimento que a Conscienciologia traz recentemente. Nós sabemos que não é disseminado de conhecimento de todos, mas ela deixa de ser assistencial na medida em que ela começa a desrespeitar os direitos humanos. Quando o policial começa a enxergar o outro como um inimigo, e não como um cidadão que tem direitos, que merece um julgamento segundo as normas vigentes, segundo o Código Penal, e executa sumariamente essa pessoa sem dar-lhe a chance de uma defesa. Por mais que ela tenha cometido um crime hediondo, né, ela tem que responder segundo as leis em vigor. Então, deixa de ser assistencial na medida em que esse policial age dessa forma violenta, se igualando ao criminoso, uma vez que volta a valer aquele comportamento olho por olho, dente por dente, e aí não leva a lugar nenhum. Então, o policiamento militar, que é preventivo, que está nas ruas para buscar evitar os acontecimentos, né, eles têm que desenvolver essa percepção de que estão ali para ajudar. E de alguma forma, aí é um trabalho complexo, que vai levar algum tempo, minorar esses ímpetos de violência que são de todos nós, né? Todos nós temos intrínsecos, uns mais, outros menos, conforme a maturidade que tenha, a vivência que tenha, porque também esses ambientes muito violentos acabam transformando pessoas, né? E eu vejo no trato que tenho com alguns policiais a dificuldade de se manter isento, equilibrado perante tanta violência e tanta pressão social por resultados, né? E muitas das vezes com condições operacionais inadequadas, falta de equipamento, jornadas
prolongadas, né, e uma série de fatores, que tudo isso vai minando o comportamento, a atuação desses policiais. Mas eles perdem a oportunidade de ser assistenciais na medida em que deixam-se levar pelas emoções, deixam-se levar pelo próprio padrão do criminoso, né? Ficam contaminados daquela agressividade, daquele ódio e reagem tal qual. Então é um aprendizado, não só dos policiais, mas de nós todos, né? De saber fazer essa assimilação e desassimilação dessas energias conscienciais das pessoas com as quais eles estão envolvidos. Então, é um trabalho que nós temos aí de longo tempo para desenvolver. Aníbal, na paradoxologia, o último paradoxo, o paradoxo de a vítima advogar em defesa do algoz. Você podia dar uma aprofundada, por favor? Aqui, paradoxologia. Paradoxo da vítima advogar em defesa do algoz. Essa ideia eu acessei aqui numa tertúlia, numa fala do professor Valdo, em que ele exaltava a condição de nós chegarmos a um estágio evolutivo de que, uma vez sofrendo alguma injúria por alguém, sermos capazes de, além de perdoar essa pessoa, fazer a sua defesa, tentando, né, reeducá-la, tentando defendê-la daquele processo. E eu entendi isso como uma forma de compreender que, se eu for agredido por aquela pessoa, compreender que ela está num nível evolutivo inferior, né, ainda precisando de maiores esclarecimentos, de maior amadurecimento evolutivo, e ser capaz de, além de perdoá-la, auxiliá-la, né, nesse processo de evolução, de superação daquele traço ainda belicista, ainda imaturo, que a levou a cometer alguma ação contrária à vítima, né? Obrigado. Aníbal, aqui é a Rosa. Eu queria falar um pouco sobre a questão da reeducação. A questão é qual o Lopencini, se você tem assim acesso da cúpula, digamos, da segurança pública nessas instâncias de Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, e se o Lopencini, eles se interagem realmente, se o Lopencini, em relação à reeducação. Porque a gente vê muito assim, a gente em pedagogia, a gente fala muito em educação, reeducação curativa e profilática. A gente vê muito na polícia atuando na curativa, né? E você vê algum movimento de profilaxia trabalhando assim nesses principais movimentos da polícia, em se unirem? Porque eu vejo assim, eles se unem enquanto há uma catástrofe, algum problema, mas não vejo assim, cada um trabalhando de maneira dissociada. Eu vejo de fora dessa. Você vê assim também? Como é que é isso? Isso historicamente as polícias elas foram organizadas departamentalizadas, né? Polícia Militar, Polícia Civil, as Forças Armadas, que tem um outro papel, né? Mas hoje há uma intenção de torná-las mais coordenadas, né? Integradas, né? Existe até um projeto de lei que fala de um plano de segurança, do Sistema de Segurança Único, o SUSP, que visa a padronizar e a integrar banco de dados, ações, para que tenha um ordenamento, uma melhor articulação da atuação desses diversos órgãos de segurança. A questão da reeducação, mais uma vez eu me remeto à questão da sociedade. Podemos imaginar que muitas dessas pessoas, que estávamos falando de videogames, se habituam ao uso de armas, podem vir a buscar a polícia. Aí espera-se, e já vem com um ímpeto belicista mais acirrado, aí espera-se que a academia de polícia venha a minorar essa condição que a pessoa já traz de uma formação de família, de casa. É a mesma coisa que se esperar que as escolas públicas sejam também as responsáveis pela reeducação ou até educação das crianças que chegam totalmente também revoltadas, agressivas, não têm limites, né, de atuação.
Então, essa questão da reeducação, ela extrapola a questão da formação policial, porque ela vem da formação social, que antecede um pouco. O que eu vejo dentro do que eu pude compreender, há sim uma preocupação na cúpula dessas instituições de promover uma transformação desse modus operandi, dessa forma de se trabalhar, que eu vinha falando, da polícia militarizada para a polícia cidadã, que é aquela que tem outra perspectiva de atuação, que busca integrar-se mais pacificamente, né, às pessoas às quais ele fica responsável dentro de uma determinada região, de uma área de atuação. Então, essa reeducação das nossas polícias passa pela reeducação da sociedade, porque a sociedade modela essas pessoas e vice-versa. Elas também têm, conforme vão interagindo, é um fluxo, né? Então, essa reeducação ela é mais ampla do que apenas esperarmos que só uma academia de polícia seja capaz de mudar uma forma de pensar que é da sociedade, né? Mas quando você fala em sociedade, você, por exemplo, estou perguntando você como cidadão, né, brasileiro, eu também, como você pensa essa ideia de realmente como formar um colegiado dentro da sociedade em que houvesse assim, instância da polícia, da educação, da saúde, um movimento que pudesse fazer um único holopensene voltado para a reeducação. Porque o que a gente vê, que a problemática da sociedade, como você coloca bem no seu verbete, é a questão da reeducação do ser humano, né? Correto. Então, o que eu vejo como educadora é que fica muita responsabilidade só para o educador, para a escola, e os demais órgãos ficando assim, sendo chamados para agir em momentos mais difíceis. Então, se houvesse um colegiado, né, eu estou pensando que você está lá dentro, se você se interessasse por essa ideia, um Sim. colegiado onde houvesse representação de vários órgãos da sociedade, de várias áreas, e que se repensasse no tema reeducação. Porque esse tema está assim, banalizado, né? A gente vê isso. Mas ele é o foco principal de toda a educação de um planeta, né? A gente vê isso. Então, sei lá, eu acho que seriam, não sei, os chefes, as pessoas de maior hierarquia, pensar nessa solução. Porque a gente vê até pela questão do sistema presidiário. A questão dos presos são colocados lá dentro como depósitos, sem educação nenhuma, não há planejamento nenhum, não é? E eles são, como você mesmo colocou numa resposta aí, são novamente devolvidos à sociedade muito mais belicosos do que antes entraram. Então, isso tudo pela falta da reeducação, não é? Pois é. Então, estou pensionizando junto com você. Vamos juntos. Essa questão da reeducação, um passo que eu vejo que foi dado é fazer constar nas academias de polícia a questão dos direitos humanos. Isso já promove uma reflexão maior quanto a essa mudança de postura desses agentes, né, no trato com a sociedade, no trato com as pessoas. Agora, isso também talvez não seja suficiente, porque existem outros fatores que também chegam como informação a essas pessoas, que umas absorvem mais, outros menos esses conceitos, e vão criando dificuldades de uma generalização de um comportamento, né, mais adequado. Essa reeducação, ela tem que ser, ao meu ver, íntima, né? Porque é como nós falamos na Conscienciologia, ninguém muda ninguém. Nós apenas passamos informações, buscamos esclarecer, mas espaço individual, a gente tem que esperar que cada um implemente a partir de suas vivências, da mesologia que está inserido. Tem muitos agentes policiais que moram também em favelas, em ambientes bastante difíceis, em que ele tem dificuldades de interação, de manutenção do seu equilíbrio social, vive seduzido por outras pressões sociais, até por aproximação com traficantes, eles vivem uma violência.
E a sociedade também os agride em grande forma. A polícia é vista como um alguém que é inimigo vezes, também, né? E isso gera um conflito muito grande nessa interação. Um exemplo que está se buscando, esse processo que eu comentei, que o policiamento comunitário parte das visitas, né? Os policiais têm que bater de porta em porta, se apresentar para conhecer as pessoas que ali residem. Muitas pessoas acham que estão sendo fichadas, que estão sendo controladas. Na verdade, não. É uma tentativa de o policial se apresentar e conhecer, interagir. Então, há restrições da sociedade a essa aproximação. Pela desconfiança, porque ainda ocorrem excessos. É verdade. As polícias também estão nesse processo de transformação, que, vez ou outra, cometem deslizes. Mas também eu vejo que há na corporação pessoas que estão buscando e investindo nessa transformação, nessa reeducação do grupo, da tropa, né? Certo. Aníbal, quer falar? Obrigada. Existe dentro da corporação da polícia a Patran, que escalou um grupo que trabalha exclusivamente com a reeducação nas escolas, em grupos da comunidade. E a gente percebeu, talvez em cidades menores, nós percebemos uma grande diferença. Muda o conceito a respeito da polícia. As próprias crianças começam também já a receber instruções de como eles podem ajudar a manter a ordem, como cidadãos. Então, eu acho, Rosa, existe já uma preocupação nesse sentido. Correto. Inclusive, tem um outro exemplo, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, que é um trabalho voluntário que a Polícia Militar faz, que os servidores da Polícia Militar vão às escolas fazer palestras, oferecer cursos para esclarecer as crianças dos riscos que elas correm ao consumirem drogas, ao se inserirem no narcotráfico. Então, também já tem esse movimento de reeducação. Agora, tem uma pergunta aqui da fatologia que em algum momento você comentou, mas seria bom responder aqui. Na 8ª linha, o teletertuliano diz: achei interessante ter abordado sobre o policiamento voltado à solução de problemas, pois em geral se associa polícia com punição ao bandido. Poderia expandir mais sobre isso, os tipos de ações nesse sentido? Dentro do que é chamado policiamento comunitário, os policiais, os elementos, as pessoas, né, os servidores da Polícia Militar que estão inseridos nesse contexto, nesse modus de oferecer segurança pública, além deles agirem com a força quando isso é demandado, no enfrentamento, numa situação mais crítica, eles também buscam essa aproximação, de estar junto à comunidade, vivenciando o dia a dia delas e sendo um porta-voz entre essas pessoas e os demais órgãos públicos, seja da esfera municipal ou estadual, levando demandas tais como falta de iluminação, dificuldade no transporte urbano, a infraestrutura de saneamento básico, problemas nas escolas. Então, a Polícia Militar ela entra nesse círculo de políticas públicas como um elemento de ligação entre as pessoas que estão na ponta e os órgãos públicos responsáveis pela resolução dessas dificuldades que eles trazem. Então, é buscar esses espaços. Sim. Agora, aqui também na fatologia, na penúltima linha, ele pede se você pode nos falar sobre a fraternidade na relação com os criminosos. Na página 2, tá? Isso não seria um eufemismo para TACOM? Eu não vejo que seria um eufemismo pela TACOM. Eu vejo que, dentro daquela outra expressão que nós usamos, de que eu, como vítima, servir de defensor do meu algoz, claro, vem esse aspecto da fraternidade. Nós passarmos a enxergar, compreender a dificuldade do outro, em ainda manifestar comportamentos agressivos, belicistas, que o levam a cometer um crime, e não
acusá-lo, ou condená-lo, ou expor essa fragilidade de uma forma ou violenta ou não assistencial. A fraternidade aqui, eu busco a assistência. Como é que eu posso melhor ajudar outros se não tiver sensação de fraternidade? Eu penso que talvez isso esteja faltando no sistema presidial brasileiro. Não há a menor fraternidade com os presos. Eles são tratados da pior maneira possível e, evidentemente, que vão sair piores ainda, né? Eles sofrem de um isolamento mesmo, sem perspectiva de retorno. Não há, eu vejo assim, a sociedade tem dificuldade em lidar com essas pessoas, em lidar com esses elementos, que nós poderíamos até chamar o conceito de cons-réus, né? Aquelas consciências reurbanizadas, ressomadas. Há uma dificuldade dessas consciências, pelo seu nível evolutivo, de interação com a sociedade. E nós estamos aqui no movimento de fraternidade para acolhê-las e ajudar para que elas consigam superar essa condição. Então, se nós, ao elas ressomarem, nós a isolarmos do convívio social, mantendo-as vamos dizer assim, numa filial da baratrosfera no intrafísico, que é um sistema prisional desse, nós não estamos contribuindo em nada no processo de melhoria dessas consciências. Nós estamos virando as costas para essa assistência. Então, por isso também só lembrando, né, professor Aníbal, não sei se você concorda, mas que o fato de você ser fraterno com alguém não significa que você está concordando com o erro daquela pessoa, né? É bem diferente. É bem diferente. Então, você pode apontar o erro, você pode educar, você pode punir, entre aspas, né, aí dentro dos sistemas vigentes e ser fraterno, né? Porque a punição intrafísica é um modo de você dar responsabilização ao ato, é sinalizar, né? Talvez, assim, não sei se seria feliz na associação, mas é tal como uma criança. Se ela comete alguma coisa que não é educado, não é correto para uma convivência social, ela é repreendida, ela fica de castigo, ela fica cerceada de alguns direitos. No caso, na sociedade, ela é organizada de modo que, se alguém cometer um crime, um homicídio ou algum outro item que seja penalizado com detenção, é para uma sinalização forte, olha, não é por aqui o caminho, né? Pense nos seus comportamentos. Aníbal, tem um filme, a Rose aqui, um filme chamado Redenção, só para completar isso aí que você está falando, e eu vi também um livro que foi feito por uns prisioneiros aqui do Brasil. Então, o que acontece? Aí funcionou esse processo de reeducação e a questão até da fraternidade com o preso. No livro foi pego vários prisioneiros com estágio, assim, uma pena bem grande, e pediram para eles escreverem a história deles, da maneira deles, do jeito que fosse, com os erros, tudo bem, mas que contasse sua história. Então, cada um escreveu essa história e depois foi compilado e foi feito um livro. Quando foi apresentado é um pequeno livrinho, até eu encontrei aqui na livraria Epígrafe, achei bem interessante. Quando foi compilado esse material e foi mostrado para eles o próprio livro, aquilo melhorou muito a estima da pessoa. E isso também ajuda, contribui para reduzir a violência. Porque muita questão da violência tem relação com a baixa autoestima até do prisioneiro ali na questão da cela. Outra coisa também relacionada à educação foi o filme Redenção, que era sobre gangue de rua, né? A pessoa que incentivava essa gangue de rua, e depois ele estava no corredor da morte. Não é que ele se livrou de ser executado, isso aconteceu nos Estados Unidos, é um filme baseado aí numa história real, e também ele começou a escrever dentro da prisão. E esse processo de escrita, ele ajudou muita gente que estava fora da prisão e que estava seguindo ele. Então, ele fez um exemplo, aí ele começou a limpar as próprias pegadas. Isso aí eu acho que é um trabalho bastante importante, uma sugestão até para a questão do sistema prisional, a parte de escrita, de contar a história. Mesmo escrevendo muito mal, alguma coisa, mas cada um tem uma história para contar, cada um chegou lá naquele determinado processo lá de criminalidade, ele teve toda uma trajetória para chegar lá. E essas histórias, às vezes, ajudam as outras pessoas a não seguirem o mesmo caminho. Isso aí seria uma sugestão aí que eu tenho no processo da reeducação. Obrigado. Okay? Oi, Aníbal, aqui em Noa. Na página 2, você fala de tarefa de mediação de conflitos interpessoais. Se está fazendo alguma coisa nessa mediação que esteja dando resultados, tanto na violência
contra qualquer um, como com a mulher, as crianças e demais, porque é mais lento, quizá, esse tipo de terapia, não? Porque a mediação, realmente, se você consegue deixar os dois contingentes realmente satisfeitos de alguma forma, não? O mediador tem muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, consegue rebaixar essa violência ante um conflito de vecinos, de muitos deles que você conhece. Conseguiram? Eu não sei bem se eu compreendi a pergunta, mas você está se referindo à questão da mediação de conflitos interpessoais? Sim. Se está resultando realmente, se há algum departamento que leve essa mediação de conflitos, se tem algum resultado, ou se realmente é utópico? Não, e existem órgãos que são responsáveis por levar às comunidades esse serviço de mediação de conflitos. Então, eles interferem, eles fazem, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público, eles buscam fazer ações de mediação de conflitos nessas áreas mais carentes desses serviços, para dirimir mesmo conflitos familiares entre vizinhos, problemas locais. Isso é feito. Agora, professora Aníbal, aqui na sinergismologia, na página 2, no primeiro item, ela pergunta qual é a diferença entre o policiamento orientado para o problema e o policiamento comunitário. E para ingressar no serviço, os dois têm pré-requisitos diferentes? Dá para repetir a pergunta? Ela pergunta qual a diferença entre o policiamento orientado para o problema e o policiamento comunitário. Porque você fez o sinergismo aqui, não é? Uhum. Sinergismo entre o policiamento orientado para o problema e o policiamento comunitário. Ela está querendo entender a diferença entre um e outro. Na verdade, não é uma diferença, é uma complementaridade entre os dois, né? Porque o policiamento comunitário, ele absorve essa questão do policiamento orientado para o problema, uma vez que ele busca essa maior interação com a comunidade, estar próximo, né? Ele busca também estar dirimindo os problemas pontuais que acontecem na área de atuação. Uhum. E, na verdade, só um minutinho, só para... E a segunda pergunta que ela tinha feito, que ela fez, é se para ingressar no serviço os dois têm pré-requisitos diferentes. Não, né? É a mesma polícia. É a mesma polícia. É só o modo de abordagem, né, que você está sugerindo aí esse sinergismo. Exatamente. Aníbal, aqui, ainda em sinergismologia, de baixo para cima, a terceira linha, o sinergismo das políticas públicas de segurança e prevenção social dos governos federal, estadual e municipal. Isso teria a ver com o que você falou do Sistema Único de Segurança Pública? Também, mas aqui vem, porque quando nós estamos falando em segurança pública hoje em dia, não é mais só a questão da polícia. Okay. É a questão também da educação, da saúde, da infraestrutura, tá. Envolve todas as políticas públicas de bem-estar, né, que promovam uma melhoria daquela sociedade. Então, o governo federal sempre tem diretrizes nacionais, tem recursos que vão ajudar aos municípios que têm outras competências correlatas a também a oferecerem bens e serviços que promovam essa melhor segurança pública. Então, há essa sinergia desses entes federados. E deixa eu te perguntar, eu tenho uma curiosidade, sei que não é a sua área diretamente, mas sobre a Interpol. Eu queria saber o trabalho deles, não é a captura dos prisioneiros internacionais, é uma troca mais de banco de dados? Existe uma integração, né, de bancos de dados, de informações, e que são disseminados para todas as polícias do mundo, para que fiquem alertas, né, contra determinadas pessoas que são procuradas internacionalmente. Tá. Então, esse seria mais o trabalho deles, não que eles vão até o outro país para fazer a captura em si, é mais a troca. Eu não saberia lhe dizer se eles não vão ou não. Essa informação eu não tenho. Ok, obrigada. Aníbal, Tânia aqui. São duas questões na teoriologia, na página 2.
A primeira teoria das janelas quebradas, quer dizer, qual é a relação com a segurança pública? Você pode desenvolver e também a teoria da escolha racional. A teoria das janelas quebradas, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos a partir da seguinte experiência. Foi colocado um carro abandonado na rua e quebraram o vidro. À medida que foi passando o tempo, os pesquisadores observaram que esse carro foi sendo cada vez mais depredado, estragado. Com isso, eles chegaram a uma conclusão de que ambientes muito degradados tendem a estimular ao vandalismo, a outros atos inadequados ao convívio social. Isso serviu de referência para a tolerância zero, né, da polícia de Nova York, implementar algumas ações em que eles conseguiram minimizar os problemas de vandalismo e delinquência. O outro... Da teoria da escolha racional. Essas teorias são utilizadas pela polícia para explicar o comportamento do criminoso. Então, ele teria algumas formas de raciocinar, de pensar, para que ele pudesse concluir de que modo, de que maneira, ou de que circunstâncias seriam melhor para ele agir. Ele faz escolhas, né, para a sua atuação. Certo. E isso a polícia monitora, estuda para buscar soluções a essas instâncias de Ô, Aníbal, tem os criminosos que são mais exacerbados, os psicopatas, que o pessoal entende que não tem recuperação. Qual seria a melhor assistência? Como ser max fraterno com essas consciências? Bom, essas pessoas com essa dificuldade maior de recuperação, nós temos que entender que elas estão num estágio evolutivo próprio. Temos que buscar formas de conviver com elas, nos preservando, mantendo a nossa integridade, de modo que possamos contribuir para a melhoria delas, esperando o tempo delas, né? Nós não podemos, seria querer recuperar de um dia para o outro pessoas com essas patologias agudas, o que nós chamamos na Conscienciologia de um estupro evolutivo, não caberia. Temos que ter, aí de novo, fraternismo, né? A compreensão de que ela está numa condição de menor lucidez e que temos que acompanhá-la, buscar criar condições para que ela não se comprometa mais, não crie outras interprisões glucocármicas, não se prejudique mais por conta da própria maturidade, buscar ambiências no intrafísico que lhe seja favorável a essa evolução, a que elas possam, nessa existência, de alguma forma, superar, amenizar, conter esses ímpetos mais aguerridos, né, mais violentos, mais, vamos dizer assim, animalescos ainda, né, para que ela possa vir numa melhor condição numa próxima existência. Uma outra questão, não sei se você já falou, qual a tua opinião sobre a questão da maioridade penal aí, que o pessoal está discutindo muito? Esse aspecto também é bastante polêmico, mas eu acho que é um remédio amargo para uma situação que a própria sociedade gerou. Na medida em que nós desamparamos a sociedade de educação, concentramos renda, né, e a sociedade é compelida a um consumo imediato e cada vez em maior quantidade. Isso gera, em algumas pessoas, frustrações, ansiedades, que vão impelindo-as, né, a esse processo criminal. Isso é uma das explicações, né, para que as pessoas caiam no mundo do crime. Existem outras diferentes dessas. E uma coisa é que essas crianças estão, de novo, naquela condição do porão consciencial, não refletem quanto aos seus atos. Mas elas têm que, de alguma forma, ser chamadas à atenção e responsabilizadas dos seus atos, porque elas usam esse argumento contra os próprios policiais quando as prendem. Dizem, você não vai me prender, daqui a pouco eu estou solto porque eu sou menor de idade. Então elas já usam isso conscientemente, com lógica,
para se defender de uma ação policial, de ficar detida numa delegacia. Na medida em que você, tira delas essa argumentação, você tende a refrear esse ímpeto de cometer ou de se vincular a um grupo criminoso. Eu digo que é um remédio amargo porque caracteriza uma falência da nossa sociedade em dar educação para essas pessoas. E que agora nós vamos ter que atuar com maior rigor para trazê-las para um ambiente mais equilibrado. E, de novo, ao meu ver, deveria se inserir no ambiente escolar. Internatos, em vez de ser... muitas das vezes as crianças são levadas à Fundac, né? Essas fundações que abrigam as crianças. Mas ali também não tem um trabalho de reeducação. Ao meu ver, talvez desse mais resultado você criar escolas específicas, especiais, para internamento dessas pessoas, para que elas pudessem estudar mesmo. O dia a dia delas seria estudar e prática de esportes. Acho que esse, no meu ver, daria um resultado melhor. Agora vamos lá, ao verbetógrafo. Aqui na última linha da fatologia, fala-se sobre a permissividade social com os videogames belicistas. Este parece ser um caso de segurança pública, porém há muitos educadores que defendem tais jogos para o desenvolvimento da criança e do adolescente, sem ver mal nisso. O que o verbetógrafo pensa a respeito? E outras pessoas também podem falar sobre o ponto de vista da conscienciologia? A gente já falou um pouco aqui, né, sobre a questão dos videogames belicistas. Sim. Né? Você quer só uma coisa que me chamou a atenção, é que eu acho que, como eu havia dito, esses jogos servem como simuladores. Eu havia defendido a hipótese de simuladores de profissionais de guerra, militares, né, ou assassinos, né, tudo isso... Esses vídeos instigam a esse comportamento mais belicoso. Quanto à questão de desenvolvimento de habilidades, eu acho que poderiam ser escolhidos outros temas não violentos para desenvolvimento de habilidades. Existem aqueles jogos até de brincar, de pisar nas cores, de dançar, que são também estimuladores de desenvolvimento de habilidades motoras. Há de se ter mais criatividade para estimular esse desenvolvimento de outras potencialidades, sem se usar o tema da violência. Nos parece que qualquer atividade belicista seria indefensável. Pois é, existe pesquisa a princípio, na Unicamp, de um setor da área de tecnologia de informação, em que os pesquisadores submeteram alguns jovens a esses tipos de jogos, e a conclusão que eles chegaram é que aqueles que ficaram mais tempo expostos a esses jogos realmente começaram a apresentar comportamentos mais agressivos. Então, há uma experimentação científica já que corrobora essa afirmação. Agora, aqui na voluntariologia, na página 3, terceira linha. Como funciona o voluntariado interassistencial do cidadão em Conselho Comunitário de Segurança, CONSEG? Esses conselhos comunitários, eles fazem parte do processo de policiamento comunitário. Seria um grupo de pessoas que voluntariamente se predispunham a se organizar nesses conselhos, de modo a serem os representantes daquelas áreas, daquelas localidades, daqueles bairros. Seriam as pessoas que mais teriam interlocução com os agentes policiais, na acolhida das demandas, né, que surjam naquelas regiões. Então, por isso que é um trabalho voluntário. Embora ele seja coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, na sua estruturação, na sua formatação, mas é de livre adesão dessas pessoas, seguindo alguns critérios, né, de seleção, mas é um trabalho voluntário, de líderes comunitários. Certo. Agora, caro verbetógrafo, parabéns pelo verbete, à tarde de um tema tão importante para todos nós. Obrigado. Em Fatologia, página 1, na quarta linha, de baixo para cima. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE, trata-se de um órgão do governo? Como ele funciona? Não, ele é um programa federal, né, que traça diretrizes nacionais para a segurança pública. Ele não é um órgão, ele fica sob a coordenação da SENASP, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Este sim é um órgão do Ministério da Justiça. Agora, aqui na Fatologia também, na página 2, quinta linha,
O senhor pode nos falar sobre o racismo policial? Seria discriminação em relação às minorias ou de raças mesmo? No Brasil ele é mais forte em alguma região? Observação. Eu também pensei na discriminação da população com a corporação policial. O racismo policial, ele vem daquela percepção que há na sociedade, que quando nós vemos uma pessoa de raça negra, geralmente se toma um susto e se precipita na identificação de alguém violento. Isso também passa pelas polícias. Muitas das vezes, das abordagens policiais que são feitas, há esse preconceito, só porque a pessoa é de raça negra, já tomam comportamentos de abordagem distintos, já pressupondo, né, que são algumas pessoas que apresentam algum risco à sociedade. É nesse sentido que as polícias deveriam estar mais equilibradas para evitar esse tipo de referência. E não só o racismo, mas também de estilos. Observa-se que a juventude que convive mais com os criminosos, passam, de certa forma, a idolatrá-los, a tê-los como referência. Então, passam a se vestir como eles. E a polícia, às vezes, de uma forma generalizada, aborda pessoas que não são eminentemente criminosos, mas só pela forma de se vestir, induzem a uma ação policial. Fica difícil, né, para a polícia realmente distinguir uma coisa da outra, mas há de se encontrar alguma maneira de se fazer abordagens menos preconceituosas. Que, ao contrário, né, tem aqueles bandidos que se ultraproduzem também, né, e para passarem desapercebidos. Exato. Né? Interessante. Exatamente, bem lembrado, e passam batido por outras circunstâncias. Agora, tem uma pergunta aqui sobre a parafatologia. Na página 2, na 10ª linha, ela pergunta assim: além do EV, o verbetógrafo pode explanar sobre a técnica para heteroencapsulamento consciencial cosmoético, auto e heterodefensivo? Como posso fazer isso em situação emergencial? Eu vou comentar aqui uma coisa, depois você complementa, claro. Olha, eu só quero lembrar aqui, já ouvimos aqui o professor Valdo comentar inúmeras vezes, né, que essa questão do autoencapsulamento e do heteroencapsulamento é uma técnica bem avançada. Então, assim, não é qualquer pessoa que dá conta de fazer isso. Também, se a pessoa não domina a técnica, ela não vai querer fazer isso numa emergência, tá certo? Só lembrando aí. Enfim, eu não sei o que você quer comentar aí. Eu me refiro justamente a essa habilidade, né, que tem que ser desenvolvida para que nós possamos, em determinadas situações, promover o autoencapsulamento energético, e em determinadas situações temos que fazer o hétero para não só nos protegermos, mas também protegermos o outro, de que isso acontece muito nos nossos campos de SCP-2, né, quando temos a visita de consciências mais perturbadas, que é promovido o encapsulamento dessas consciências para que elas possam interagir de forma mais equilibrada ou até contidas mesmo na sua interação nesses campos. Uma vivência pessoal pela qual eu passei em Salvador foi a época que eu estava dentro de um ônibus, no coletivo, e entraram 2 pessoas para um assalto à mão armada dentro daquele ônibus. No momento, todos somos tomados de susto, né, mas eu me encapsulei, promovi meu autoencapsulamento naquele momento, instalei o EV e criei aquele campo de energia, a tal ponto de que eu mesmo, que ele queria dinheiro, né? Então eu tirei o dinheiro do bolso e fiquei com o dinheiro na mão. Ele recolheu de todos os passageiros, menos o meu. Ele passou batido por mim. Então isso foi uma experiência prática de como funciona esse autoencapsulamento. Interessante. E aí porque tem o heteroencapsulamento do amparador para uma consim, e tem o heteroencapsulamento que nós, consim, podemos fazer com outras, né? Então, tem essas 2 modalidades. Exato. Interessante, muito bom. É esse o aspecto. Rodrigo, eu gostaria de retomar aqui... Aníbal, desculpe. Quem sabe você não acessou outra SLX. Olha, tem alguma coisa a ver aí. Desculpe. Aníbal, retomando aquela pergunta do teletertuliano aí em relação ao preconceito dos policiais, eu gostaria de saber se a polícia tem feito algum programa de reeducação para esses policiais. Porque, pelo que você disse, já é assim, um fato consumado, parece ser assim, já até uma prática diária
que ocorre entre os policiais, de ter esse tipo de reação. Aí eu te pergunto, existe algum programa de reeducação para esses policiais que têm esse tipo de preconceito racial? Especificamente para o preconceito racial, eu desconheço. O que eu me refiro é a questão de, nas academias, nos cursos de formação, eles estarem recebendo informações quanto aos direitos humanos, a preservação e a garantia de fruição desses direitos humanos no trato com a população. Isso certamente envolve a questão racial, está inserida aí, mas não há eu desconheço de alguma ação específica para esse tema. Em Salvador existe um movimento que reivindica, inclusive, a questão do racismo institucional, que até suplanta a questão eminentemente policial. Há outras questões também de políticas públicas que não atendem às minorias, vamos dizer assim. Ok, muito obrigada. E mais uma vez, desculpe por confundir o seu nome. Agora, professora Aníbal, na efeitologia, página 3, segunda linha. Pode nos falar sobre o efeito do uso do parapsiquismo na investigação policial para a solução de crimes? Pode nos trazer alguns exemplos sobre isso? Ele poderia ser alvo de amparo ou de assédio? Concorda? Acho que ele é neutro nesse aspecto, nem de amparo nem de assédio. É o uso de um atributo consciencial, que é o parapsiquismo, né, a psicometria, para identificação e solução de fatos, né, que aconteceram, criminológicos no caso, na busca da assistência, que eu vejo que seria ao se identificar o culpado, promover a sua reeducação e também trazer esclarecimento às vítimas do que aconteceu. Geralmente as pessoas reclamam por justiça, por reparação. Então, o uso do parapsiquismo e dessa psicometria na solução de casos criminosos, eu vejo que tende só a dar celeridade aos julgamentos, às vezes porque se ficamos só nas questões intrafísicas, há muita dispersão, há muita desinformação, que às vezes induzem até a uma decisão errada. Muita gente inocente é culpada e muitos culpados se livram das penalidades. Com o uso do parapsiquismo lúcido, né, que busca, e quando eu me refiro ao parapsiquismo e à psicometria, estou me falando de uma condição mais lúcida de conhecer a realidade. E aí podermos sermos justos, né, e usarmos as penalidades de uma forma mais equânime, mais adequada, mais condizente, né, com os fatos que ocorreram, até com as motivações. E se pudéssemos extrapolar, buscar até as causas multidimensionais, multiexistenciais daquele contexto ali, e sermos mais assistenciais não só para quem sofreu, para quem cometeu, mas até para outras consciências que estejam envolvidas, interessadas naquele fato. Agora, em politicologia, na página 4, terceira linha. Por favor, expandir sobre o programa do antigoverno paralelo Governo 1000, Marginalia 0. Esse item é uma proposta do professor Valdo Vieira, que está no Homo Sapiens Pacíficos, das páginas 882 a 885, em que ele elenca 16 práticas, né, que deveriam ser implementadas pelos governos, de modo a minimizar a força que têm os governos paralelos estabelecidos pelos narcotraficantes. Agora, em profilaxia, você poderia indicar técnicas para os 4 itens de possibilidades paraprofiláticas? Bom, com relação à bioenergética, é o estado vibracional, é a base de tudo para a nossa melhor performance, né, no controle das bioenergias. Com relação à cosmoética, é uma questão de reciclagens íntimas. Então, seria a técnica, por exemplo, da Recim, e também da melhoria dos nossos pensenes. Na medida que nós nos tornamos pensenizadores
mais equilibrados, voltados para a assistencialidade, para a fraternidade, nós auferimos ganhos, né, em posturas cosmoéticas. Nós vamos ganhando mais estofo para a compreensão do que é ser mais cosmoético e vamos, então, melhorando essa nossa postura cada vez. E é a tendência que nós nos tornemos mais pacíficos. A pacificação íntima começa a aflorar a partir dessas posturas em busca, né, de uma condição mais cosmoética de atuação. Com relação à holossomática, nós podemos partir desde as questões de exercícios físicos, de boa alimentação, estão relacionados também com a bioenergia, né? Você trabalhar seu corpo energético, desenvolver o mental soma, seria a questão de você aplicar mais o seu tempo em desenvolver conhecimento, em estudos, em leituras úteis, né? Não perder tempo com leituras que não agregam informação ao seu processo evolutivo, dar prioridades a atividades que também sejam úteis à nossa evolução, em detrimento de outros que nos arriscam o próprio conjunto de corpos, né? Por exemplo, esses esportes radicais que colocam em risco o nosso soma. Isso seria evitável. Então, são técnicas, são posturas pessoais que melhorariam essa nossa manifestação. Com relação ao parapsiquismo, existem técnicas para o desenvolvimento dessas capacidades, que aí eu convidaria você a fazer um dos nossos cursos do IPC, ou aqui disponíveis pelo CAEC, em que, como acoplamentário, que servem como técnicas para desenvolvimento do parapsiquismo. Aníbal, por favor. A proposta, eu não sei se falou ao início, estive muito ao início, mas não sei se falou disso. A proposição do projeto Crisálida, prática de TENEPES enquanto instrumento de ressocialização de presos, que considero bastante interessante, mas bem difícil, não? Vocês já falaram dessa proposta ou está aí em mente? Nós já havíamos comentado, mas é interessante voltar a ela, porque ela foi uma técnica que foi proposta no livro Evolução em Cadeia, foi experimentada, que eu saiba, apenas uma única vez, e que ela ajudou a um detento a superar a mesologia do sistema carcerário. Mas uma vez essa pessoa tendo conseguido a liberdade, não tem o conhecimento do andamento dessa prática da TENEPES em ambientes carcerários novamente. Quizá há alguns presos que estão em condições de poder, se hayan já reabilitado bastante e pues têm condições de poder fazer, não? Casi já como reforçamento também para eles, não voltar outra vez, não, a essas condições. O perfil dos presos que poderiam começar a aplicar essa técnica são aqueles que já estão mais, vamos dizer assim, quase reabilitados, exatamente, próximo à sua libertação, que já teriam trabalhado internamente suas questões pessoais, de modo a já, ao invés de buscar uma linha religiosa, que, dependendo do caso, ainda é a mais vantajosa, poderia estar buscando a técnica da TENEPES, que exige um nível de lucidez e amadurecimento das questões bioenergéticas e multidimensionais, que nem todos talvez tivessem a capacidade de apreender e muito mais aplicar, né? Mas o perfil dessas pessoas mesmo que já estão quase em liberdade, que esses poderiam estar ajudando os outros, até pelo longo período de imersão naquele holopensene mais pesado, teriam condições de compreender melhor as manifestações de cada um, o dia a dia, as relações, e de como estar, até suportando mesmo energeticamente o holopensene mais carregado daquele ambiente. Obrigado. Agora, professor Aníbal, aqui, parabéns pelo verbete também. Obrigado. Teletertuliana que está dando. Poderia expandir na 6ª linha da fatologia, na página 2, a resolução de conflito baseado na conciliação, com os últimos acontecimentos das manifestações nas principais cidades do Brasil. Eu estive num desses movimentos lá em Salvador, no dia 20, eu fui contribuir lá com o Holossoma naquela passeata. Achei bastante interessante o que eu vi por lá, porque pude observar
muitas ideias, muitas vontades, né, o que nós temos visto em todas essas passeatas de mudança, de estruturais do nosso sistema político, na forma como a gestão pública está sendo conduzida. E a conciliação, ela vem justamente do diálogo, do debate, da exposição de ideias, de vontades, que, ora contraditórias, tendem a chegar a um consenso. Um exemplo prático, nós vimos aqui, por exemplo, o caso da PEC 37, que já foi retirada da pauta de votação. Então, houve esses movimentos todos, né, essa pressão toda, serviu de mediação entre a vontade popular e a política, que há uma crítica de não representatividade. Crise, né? Uma crise de representatividade. Nós, de um modo geral, não nos vemos mais bem representados pelo sistema que está partidário e tampouco pelos políticos que nós elegemos, né? Até uma contradição, mas isso faz parte do amadurecimento da democracia, em que a população tem que refletir mais para colocar as pessoas nesses postos de liderança. E esse movimento todo, acho que vem a dar mais, assim, clarificar, mostrar a responsabilidade que cada um tem quando vai votar e eleger determinada pessoa. Mais uma questão, na página 3, neossinapsologia. Você podia desenvolver o que você quis discutir no primeiro item, criação de neossinapses para a desmilitarização secular do holopensene policial? Na pesquisa que eu fiz na formação, né, histórica das várias corporações, das várias formações de grupos de pessoas que atuavam como polícia... O que você está chamando de corporação, nesse caso? Seriam as corporações militares, as polícias militares, a polícia civil, que historicamente elas tiveram uma base, inicialmente, de gestão pública, de ordenamento das cidades, depois passaram pela militarização, no caso dos marechais franceses, que foram marechais que foram... a partir desse grupo de pessoas, foi criado um grupo que era responsável pelo patrulhamento das fronteiras e do fluxo migratório, de fluxo de pessoas, de comércio. Então, a função policial ela veio muito carreada de holopensene militar. E mais recentemente, no caso brasileiro, isso no mundo inteiro, mais recentemente no caso brasileiro, após a ditadura, a polícia militar ficou muito mais envolvida desse holopensene do bélico, do que do outro que infringe a lei, é meu inimigo, não é um cidadão que cometeu um deslize que merece um julgamento e uma melhor reeducação ou uma compreensão da sua dificuldade. Então, o holopensene militarista ele está na base, né, da formação da polícia atual. Então, para mudar esse padrão militarista que ainda prevalece, principalmente na nossa polícia, há de se fazer uma mudança de holopensene, né, institucional, que passa pelo holopensene individual de cada integrante dessas corporações. Entendi. Muito obrigada. Parabéns pelo seu verbete. Obrigado. Agora, professor Aníbal, na página 3, em numerologia, segunda linha, poderia expandir os itens à segurança do país e à segurança do planeta? Esse aspecto eu trago o seguinte: nós estamos caminhando para uma construção de um Estado mundial, uma condição em que as fronteiras tendem naturalmente a cair e nós nos tornemos um Estado único. Então, a segurança pública, eu vejo que ela caminha também para essa condição de uma segurança que permita essa integração, né, planetária de uma forma segura, de uma inter-relação entre os diversos povos, apesar das diversas culturas e formas diferentes de pensar, mas que dê uma unidade, das relações sejam mais pacíficas. Agora, parabéns pelo verbete. Obrigado. Qual a perspectiva da Bahia evoluir no sentido de efetivamente trabalhar objetivando o equilíbrio social e a assistência a curto prazo? O caso do Estado da Bahia, nós estamos num processo de transformação da forma de abordagem
da questão da segurança pública. Recentemente foi criado o Sistema de Defesa Social, inspirado no modelo de Pernambuco, que deu o mesmo nome do programa Pacto pela Vida na Bahia. É uma organização e articulação de diversos setores públicos, envolvendo inclusive os 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o poder executivo, de modo a dar uma maior sinergia à proposição de solução de problemas voltados diretamente à redução dos crimes e também da melhoria das condições mesológicas, que são, muitas das vezes, causa do acirramento, do aumento dessa violência, que volta então à questão da educação, da saúde e infraestrutura. Então o Estado da Bahia está buscando, através desse programa Pacto pela Vida, se reorganizar de modo a enfrentar a violência dessa forma mais ampla, mais sistêmica, buscando articulação intersetorial de todos os seus órgãos, inclusive dos demais poderes, Ministério Público, inclusive. Isso, eu gostaria de saber se é só na Bahia ou se você sabe que a nível nacional tem essa interação entre executivo, legislativo, judiciário, polícia judiciária. O outro exemplo que eu poderia trazer é o de Pernambuco, do qual nós nos espelhamos para desenvolver o programa Pacto pela Vida no estado da Bahia. Lá também eles têm essa integração entre os 3 poderes, há uma interação muito frequente, né, para a discussão dos diversos temas. Citando exemplo, no caso dos mandados de prisão, as polícias têm que executar esses mandados, mas há de haver também uma celeridade do Poder Judiciário em emiti-los. Então isso é conversado de modo que o Judiciário seja mais célere, para que a polícia também seja mais rápida na execução e retirada dessas pessoas do convívio social. Só para complementar, São Paulo também está sendo implantado. São Paulo também, né? Sim. Agora um movimento nacional agora tem uma sentido. pergunta aqui que está falando exatamente sobre isso. Professor, em que estados do país você vê que as seguranças municipal, militar, civil, federal e forças armadas estão mais integradas? Nós temos o caso do Rio de Janeiro, que foi emblemático, né? E ela diz que aqui em São Paulo essa integração é utopia. No Rio houve uma integração, No Rio houve uma integração para inglês ver, pois houve a pacificação nas comunidades devido aos interesses políticos diante da Copa do Mundo e as Olimpíadas. Não, mas não é bem assim. No Rio as coisas estão melhorando realmente. Tem uma certa pacificação. Quem é do Rio aí, que, pelo que a gente sabe, quem morou no Rio, tem uma melhoria. Pode não estar 100%, mas tem interesse político? Tem, mas alguma coisa está acontecendo. Não tem como fugir disso. Está melhorando. Comunidades antes impossíveis de... exatamente. É claro que isso não vai resolver de uma hora para outra, nem instantaneamente, mas enfim. Então ele pergunta, veja que os egos em relação ao poder existente em cada hierarquia são raízes profundas. De que maneira integrar e reeducar esse ciclo vicioso de multividas? Pois é, esse é um grande desafio para as serenões, né? Fazer essa integração. Mas nós aqui, como representantes intrafísicos da Conscienciologia, temos que, primeiro, buscar a nossa autossuperação dos nossos traços violentos, belicistas, para que possamos servir de exemplos, para que contagiemos, né, toda a sociedade, a partir das nossas posturas, a fazer essa reflexão e essa mudança. É uma mudança que é civilizatória, não é uma questão específica. Essas dificuldades de violência não são só do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Há no mundo inteiro um movimento de acirramento de violência, né? Então isso é um problema bastante complexo para a gente estar buscando aqui apontar soluções imediatas, mas o primeiro passo é cada um mudar a si mesmo, né? Agora, de que forma o verbetógrafo classifica a atuação da ABIN e outras agências de inteligência internacionais do que diz respeito à segurança pública? A ABIN ela trabalha mais na esfera federal, questão de segurança de fronteiras, estabilidade social, mas na medida em que ela pode melhorar a sua performance
de bem instruir a Polícia Federal dos fluxos do narcotráfico, da localização de base de transformação e produção de cocaína, muitos dos nossos problemas estariam reduzidos, porque a base da violência está no narcotráfico. Então, a ABIN, como um órgão federal dessa dimensão, caberia essa integração maior com os... Eu acredito que exista, né, na troca de informações para melhor fortalecer a vigilância nas fronteiras, para inibir a entrada de armas e de drogas, né? Tráfico em geral. O tráfico de drogas. Certo. E também hoje em dia, que tem sido muito comentado, até o tráfico de seres humanos, né, que também tem aumentado bastante no mundo. Certo. Muito bom. Nós agradecemos, então, a participação dos tertulianos, teletertulianos, ao professor Aníbal, nosso neoverbetógrafo de hoje. Então, nós aguardamos aí os próximos 100 verbetes, né, professor Aníbal? Obrigado pelas perguntas, pela participação e pela oportunidade. Muito bom. Então, os nossos comerciais. Pontuações da tertúlia de hoje. 30 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Os recados de hoje. Nilma, Acoplamentarium. Mercedes, primeiro simpósio de conscienciometrologia da Conscios. E agora com vocês, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Esta semana nós estamos comemorando, então, os 500 amigos da enciclopédia, né? Conseguimos atingir essa marca histórica, né, inédita, que é de muito orgulho, de muita alegria aqui para todos nós da comunidade cosmoética conscienciológica internacional, da CCI. Então, muito obrigado a todas as pessoas, todos que apoiam o programa Amigo da Enciclopédia, e aqui o nosso compromisso, né, com a transparência e retribuir a confiança de vocês, que todos os recursos do programa Amigo da Enciclopédia são integralmente aplicados para a manutenção do acervo do holocírculo da holoteca, para a manutenção predial, para toda a estrutura que tem um gasto muito grande, e aqui do tertuliário também, a manutenção desse prédio, da transmissão diária das tertúlias, a produção da enciclopédia da Conscienciologia. Então, são ambientes hoje que pertencem a todos nós, a toda a humanidade, que são mantidos por essa geração de intermissivistas, né, que contribuem para a estruturação de toda esses aportes conscienciais para nós utilizarmos, como deixar para toda a humanidade e para a gente futuramente aqui no nosso autorrevezamento, não é isso? Então, muito obrigado a todos pelo apoio incondicional ao programa Amigo da Enciclopédia. Boa tarde. Você utiliza no seu dia a dia um cronograma de atividades e técnicas para potencializar o seu desenvolvimento parapsíquico? O acoplamentário é ferramenta indispensável a toda consciência que quer otimizar o processo de interassistência e autodefesa profilática. Nos dias 5, 6 e 7 de julho, no próximo final de semana, autoprofilaxia energossomática é o tema para debates do acoplamentário com os EPICONs Alci Alves, Luiz Gonçalves e Ana Luísa. As inscrições são feitas pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 3525 2652. A equipe do acoplamentário aguarda você. Obrigada. Boa tarde a todos. A Conscius convida a vocês ao primeiro ciclo de debates das verpons conscienciométricas, através do primeiro simpósio de conscienciometria, que va a tener 4 mesas de debates. La primera mesa de debates se va a tratar sobre la intraconscienciometría, a segunda sobre grupo conscienciometría, la tercera que va a ser ya el 7 de julio, porque la celebración va a ser 6 y 7 de julio. El 7 de julio, domingo, va a ser la tercera mesa de debates sobre resinometría y la cuarta mesa de debates sobre equilibriometría. Para cualquier investimento, llamen al teléfono 45 35 25 26 52. Esperamos a você los días 6 y 7 de julio, repito, aquí en la Conscius, en el
Auditório del Discernimento. Obrigada. O verbete de amanhã é binômio autodesassedialidade energossomaticidade, da especialidade autodesassediologia, da professora autora Adriana Lopes. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.